nós estamos realmente passando, juntamente com os irmãos, sobre esses valores, né? E nós vamos continuar, né? 2 semanas, 3 atrás, Tony ministrou fortemente, né? Uma palavra maravilhosa sobre centralidade de Cristo, senhorio de Cristo, né? A essência, né, do Evangelho. E agora nós estamos falando sobre o valor, o amor à palavra, né, o valor, né, de se valorizar, o valor de se valorizar a palavra, né? E então está nesse marca-página aqui. Nós estávamos há pouco aqui orando antes do culto. Você vê como a gente precisa estar atento, né? A tudo, né? As orações dos irmãos, né? Deus usa, Deus fala com a gente através dessas coisas, né? E um dos irmãos orou, né? O Mário, né? Ele estava orando e ele falou assim, que nesta manhã seja pregado o Evangelho aqui, né? Claro, nós estamos aqui, entre outras coisas, para pregar a palavra de Deus e o Evangelho. E o segundo cântico é o puro Evangelho, né? Foi cantado, maravilhoso, né? E segundo a palavra de Deus em Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, eu vou falar para vocês o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Evangelho. É o resumo do Evangelho. Então, eu fui tocado por isso, pensei, não posso deixar de falar ao menos isso, né? E claro que pretendo falar outras coisas que têm a ver com o Evangelho. Que o Senhor realmente nos ajude, né? Mais uma vez, nesta manhã aqui, que possamos tirar bastante proveito, que você deseje que Deus fale ao seu coração. Tá? Apesar de nós, apesar de mim, apesar de quem está aqui na frente, Deus quer falar, Ele sempre quer falar. Então, que você tenha essa atitude, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Fala comigo, né? Fala comigo. A gente, então, é o terceiro já domingo que nós vamos falar sobre a importância da palavra, e nós sentimos entre os irmãos nessa reunião de quarta-feira de Ministério ao Senhor que deveríamos continuar. O Senhor nos dirigiu a isso, né? A continuar, por ver que isso está despertando em todos nós um amor maior, um desejo maior pela palavra. E isto é fundamental, é muito, muito, muito importante. Um dos salmos lindos, né? Todos os salmos são, mas é o grande, né? Salmo 119 fala só sobre a palavra. Tem um dos versículos que eu sei de cor, né? Que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? E o 130, o versículo, esse é o versículo 105. O 130 fala que a exposição da palavra do Senhor traz entendimento até às pessoas simples. Então, que o Senhor realmente abençoe ao coração de todos vocês e todos nós nesta manhã aqui. Meditando, coletando as coisas para compartilhar, eu lembrei, aqui na nossa cidade, ali em frente, o Jardim Botânico, tem uma praça chamada Praça da Bíblia. E ali tem um monumento à Bíblia. Foi construído em 1998, no século passado já, né? Então está lá, foi um projeto do irmão do pastor Jamê, o Leopoldo. Não ficou bem de acordo com o projeto dele, mas foi o que foi possível fazer. Muita gente passa ali, nem sabe o que é. Não sabe que é a Praça da Bíblia e também nem sabe que aquele monumento é para ser uma Bíblia aberta, né? Mas eu pensando sobre isso, eu percebi que é uma parábola. Muitos crentes passam por cima da Bíblia desse jeito. Passam. Sem perceber
a riqueza, o valor que este livro, que é uma coleção de livros, né? Esse conteúdo tem. É muito triste, sabe, alguém que crê em Jesus, que nasceu de novo, passar a vida inteira, por exemplo, sem ter lido tudo. E muitos não leram toda a Bíblia. Por isso a gente tem insistido, né, em todos os anos, ler a Bíblia toda, de capa a capa. Pessoas deram as suas vidas para termos esse livro nas mãos hoje. Homens e mulheres no passado deram muito valor para a palavra. Se der tempo, vou até falar um pouco do testemunho, alguns testemunhos, mas ali naquele monumento, então, foi colocada uma frase. Estas palavras, ou as palavras deste livro, revelam Jesus, o Cristo, o único meio de religar o homem ao seu Criador. Está escrito lá. A primeira placa era de bronze, foi roubada, agora tem uma de plástico lá para não ser roubada, mas está escrito lá, você pode passar lá e ver. E tem uma outra frase que originalmente estava escrito: este é o caminho, andem nele, que é tirado do versículo Isaías 30, 21. Essa afirmação é baseada em João capítulo 5, 39 e 40, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter visto. Então, esse é o objetivo das Escrituras. O grande objetivo da Bíblia é que a gente vá a Jesus. O grande personagem da Bíblia é Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, tá? Cristocêntrica. Embora, né, sejam 39 autores diferentes, ao longo de 1500 anos que foi escrito esse livro, mas existe uma coerência, existe um apontar para Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Então ele é o personagem principal. A Bíblia traz cerca de 200 nomes e títulos atribuídos a Jesus. Mais de 200, né? Eu tenho aqui, até imprimi por curiosidade, tenho 3 páginas com os principais nomes atribuídos a Jesus. Então são aspectos que revelam algo da pessoa dele. Então, pedra angular, primogênito, cabeça da igreja, santo, juiz, rei dos reis, senhor dos senhores, luz do mundo, príncipe da paz, filho de Deus, filho do homem, a palavra de Deus, palavra de vida, alfa e ômega, Emmanuel, eu sou, Senhor de todos, verdadeiro Deus, autor e consumador da fé, pão da vida, noivo, redentor, bom pastor, sumo sacerdote, Cordeiro de Deus, mediador, rocha, ressurreição e vida, salvador, videira verdadeira, caminho, verdade e vida. Isso são só alguns, né, dos nomes e títulos, atributos ao Senhor Jesus, que é o personagem central das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Ela é alimento para a nossa alma, porque é Jesus. A palavra é Jesus, por isso nos alimenta. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida, né? Quando temos um contato correto, sempre que temos um contato correto com a palavra de Deus, nós recebemos vida de Jesus. Irmãos, creem nisso? Agora, se eu vou para ela como um livro qualquer, como um livro de historinha, simplesmente, talvez eu não tenha esse toque do Espírito Santo. Mas se eu vou com atitude reverente, desejosa, a atitude, né, de receber algo do Senhor e sabendo, né, que é a palavra de Deus, Santo Agostinho dizia assim,
olhe para as Escrituras como sendo o rosto de Deus. Olha só. E ele falou assim, né? E derreta-se diante disso, né? Então, é tremendo, né? É maravilhoso isso, né? Então, realmente, nós podemos ter experiências tremendas com a simples leitura. Aliás, a gente não pode terceirizar. Nós somos tocados pela palavra pregada, somos pela convivência com os irmãos, pela leitura de livros. Aliás, a Abnério sempre tem os livros aí, que já sempre divulga, né? Depois os irmãos podem procurar aí com ele. Mas a leitura da palavra é insubstituível. O contato particular seu com Deus, através da palavra, você não pode terceirizar. Tá? É insubstituível isso. Tá? Não terceirize isso. Né? Então, assim como também a oração, é importante a oração coletiva, temos enfatizado sempre isso, mas a oração também individual, seu, né, lugar secreto, também não pode de jeito nenhum faltar. Então, a leitura, meditação e oração em cima da palavra, e a pregação também, claro, são meios pelos quais as riquezas insondáveis de Cristo podem chegar a nós. É Cristo sendo encarnado em nós, tornando-se cada vez mais real e levando-nos a ser parecidos com Ele. Martinho Lutero já dizia, a pregação da palavra é Cristo chegando a nós. Então, o contato com a palavra é Cristo, eu estou recebendo de Cristo. Tudo o que precisamos está em Cristo. Irmãos, creem nisso? Tudo mesmo? Amém. E então, justamente esse cultivo com a palavra nos faz usufruir de tudo o que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor e... ou então não sinto falta de nada. Podemos dizer assim também, né? Não sinto falta de nada. O Espírito Santo age em cima da palavra. E para isso precisamos estar expostos a ela. Com alegria, com desejo. Estou repetindo algumas coisas, né? De receber do Senhor. Especialmente quando estamos reunidos, ou seja presencial, seja virtualmente. Precisamos dar bastante lugar à palavra, mais lugar à palavra do que ao assunto da pandemia, por exemplo, ou aos outros assuntos aí da internet, né? Às vezes a gente se perde, né? O nosso grupo às vezes começa a conversar, é muito bom ter comunhão, todo mundo fica contente de poder estar conversando ali, e a gente extrapola um pouquinho, né? A gente precisa se concentrar mais na palavra de Deus, né? O Salmo 1 já foi comentado um pouco sobre isso. Essa semana um dos irmãos ainda estava falando que, na nossa reunião, né? Que esse cultivo da palavra é você se tornar essa árvore plantada à beira do rio, que vai estar recebendo ali a água sempre necessária, né? Então, para que você se dê bem, para que você prospere em todas as coisas. O célebre Sermão do Monte, né? Jesus, em Mateus 5, 6 e 7, que é, como se diz, o estatuto do reino, ele conclui o sermão dizendo, se alguém ouvir essas palavras e as praticar, é semelhante a uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir pandemia, pode vir o que for, ela não será abalada. Amém, irmãos? Como o salmo que o Mário leu agora há pouco. Apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Outras traduções falam entre vocês. Amém, que seja em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em
toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, isso aqui é um retrato de que deveria ser os nossos encontros, seja com amigos, seja família, seja com o grupo pequeno, em todas as circunstâncias, estarmos aqui nos aconselhando mutuamente com toda a sabedoria, quer dizer, mediante a palavra habitando ricamente no nosso coração. Muitas coisas para serem faladas a respeito do valor da palavra, mas a palavra, ela traz os fatos, presta atenção, ela traz para nós os fatos sobre os quais nós podemos apoiar a nossa fé. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, eu posso confiar nisso. É a palavra de Deus, eu posso jogar a minha vida nisso, porque é a palavra de Deus. Gosto também nesse assunto citar 1 João 1,9, quando o apóstolo diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que está por trás dessa promessa. Deus está dizendo, Ele está se comprometendo, e Ele se compromete. Deus é comprometido com você, viu? Comigo, né? Ainda bem, né? Mas Ele se compromete, Ele diz, se você confessar os seus pecados, eu não serei fiel se eu não perdoar você. Não é isso que Ele está dizendo? Ele é fiel e justo para perdoar, quer dizer, Ele já está comprometido. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, vestígio de maldade, recebei de boa vontade, outras traduções dizem, com mansidão, a palavra em vós implantada, outros dizem enxertada, mesma coisa, que é poderosa para salvar as vossas almas ou a vossa vida. Olha bem essa promessa maravilhosa também da palavra de Deus. Fala para receber com mansidão. Muita gente tem barreiras ou reservas com relação à palavra. Não, isso é difícil demais, isso não dá. Ah, não, acho que Deus não quis falar isso, né? Como dizia um irmão, põe o seu acho no bolso, né? E creia e abra o coração para a palavra disso. A gente tem passagens preferidas da Bíblia, não é verdade? Quem tem alguns versículos preferidos? Não tem nada de errado nisso. É muito bom. Aliás, memorizar versículos é uma coisa muito boa. É muito útil, né? Então, mas a gente precisa de todos os versículos da Bíblia. Alguém pode dizer amém? Aqueles que não são agradáveis também. Todos eles. Então a gente precisa receber com mansidão. Por que Tiago fala para receber com mansidão? Porque alguns a gente não quer receber com mansidão. Mas receba com mansidão. Né? Lembra de João, Jeremias, Jeremias primeiro, Ezequiel e João. Todos eles tiveram essa experiência de pegar um livro, receber o livro de Deus e comer. Lembra disso? E ali diz que era doce na boca, mas era amargo na barriga, no estômago. Então tem coisas que às vezes não são muito agradáveis, mas nós precisamos disso. Quem nunca tomou um remédio com gosto ruim? Tem muito remédio que tem gosto de remédio, né? Isso, coisas...
Avinélio falou, coisas amargas curam o interior, e é justamente o interior que nós precisamos ser curado, né? Então, ó, a Bíblia toda, de capa a capa, eu preciso receber com alegria, com mansidão. Essa atitude de receber sem barreiras, sem resistência, em submissão, o que Deus está falando para nós, essa atitude de Tiago, né? Podemos às vezes não entender. Então, guardamos no coração e no tempo certo o Espírito Santo revelará o que for necessário. Sempre que lemos a palavra, devemos estar na expectativa de que alguma revelação virá. É fundamental que haja revelação. A revelação é o que penetra em nosso íntimo e gera a transformação. É o que quebra fortalezas mentais que às vezes estão arraigadas na nossa mente, né? Várias vezes já aconteceu comigo. Estou amargurado por alguma coisa, chateado, e vou orar, e de repente parece que uma palavra vem assim, começa daqui, dali, vai tudo embora. É o poder da palavra. Jeremias diz, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor. Jeremias 23, 29, né? É como um martelo que despedaça a pedra. Aleluia. A palavra de Deus é um martelo que despedaça os corações de pedra que tem por aí, né? Amém? Glória a Deus. Isaías 55, 10 e 11, ele diz, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para o que deles se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse, o Espírito é quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras de Jesus são Espírito e vida. Outras palavras, né? Não são Espírito e vida. E Romanos 10, 17, só para citar, é o que diz que tudo que foi escrito para o nosso... Romanos 10, 17, desculpe. A fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 13. O apóstolo Paulo elogia aos Tessalonicenses que eles estavam crescendo bastante espiritualmente, porque eles haviam recebido a palavra dele como sendo palavra de Deus. Então isso fez com que eles crescessem espiritualmente. Pedro diz, 1 Pedro 1, 23, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, porque toda pessoa é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em Hebreus 4, 12 e 13 também fala sobre a palavra como a espada afiada, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Então, a espada corta, mas precisa cortar.
E Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essas duas passagens, principalmente essa de Timóteo, eu acho ela bem completa e mostra como a abrangência dos benefícios da palavra de Deus. E serve para a gente usar como um filtro. Por isso que a gente tem que conhecer toda a palavra. Tudo. Esses dias eu ouvi um irmão falar de uma palavra nova, interneteologia. Já ouviu falar? Interneteologia, teologia da internet. Então, irmãos, 99,9 e mais alguma coisa das mensagens que circulam, posso estar exagerando, mas assim, que normalmente circulam aí nas redes sociais, WhatsApp, essas coisas, não são baseadas na palavra de Deus. Não são. Tem muita coisa que a gente classifica como coisa de psicologia, pode até ter o seu valor, autoajuda, mas é muito pouco, não é palavra de Deus. Né? E às vezes a gente fica mandando isso para frente. Pessoas fazem isso, né? Eu não faço. A grande maioria, quase tudo que recebo de várias fontes, coisas aí, eu não consigo mandar para frente, porque eu vejo que não é a palavra de Deus, não tem a ver com a palavra de Deus. Então a gente tem que usar na prática e não se deixar levar por essa teologia barata que tem, né, que está circulando aí pela internet. Romanos 15,4 é que fala, né, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Voltando só mais um pouquinho ainda ao texto, aquele texto de Tiago 1,21, sobre receber a palavra com mansidão, só talvez até repetindo um pouco, mas receber com mansidão também inclui essa atitude de total submissão, não resistência. Por quê, irmãos? Para que ela possa transformar, mudar aquilo que precisa ser mudado no nosso interior. Se eu resistir, não vai dar certo, né? Então, quando você vai tomar uma vacina, injeção no músculo, sempre fala para relaxar, né? Porque se você ficar tenso, às vezes pode não dar nem entrar, né? Estou exagerando, né? Mas vai doer mais, vai complicar. Então é melhor realmente receber com alegria, sem resistência, né? E ruminar a palavra. Ter o prazer, isso foi uma coisa que a gente conversou bastante na quarta-feira, né? Descobrir o prazer na palavra de Deus, o gosto pela palavra. Vou ter que pular algumas coisas aqui, porque eu queria falar ainda um pouquinho de um irmão que me inspira muito com relação à palavra, ao cultivo, né? À leitura, e é um exemplo maravilhoso. Esse irmão chama-se George Müller, que é o U tremado, né? Ele nasceu na Alemanha, mas foi para a Inglaterra, se radicou lá desde a sua mocidade. 1800 e alguma coisa, ele viveu durante o século XIX. 1800, viveu 92 anos. Este homem deixou um testemunho, um legado, um exemplo de vida. Algumas pessoas testemunhavam dele como sendo a pessoa mais santa que tinham conhecido. E ele queria ser missionário, mas como ele tinha problemas de saúde, a junta missionária não aceitou. Então ele foi se dedicar
para divulgar a palavra entre judeus, primeiramente, daí depois ele foi cuidar de órfãos na Inglaterra. No auge desse trabalho pelos órfãos, foi mais ou menos um período aí de uns 40 anos, ele estava tomando conta de 20% de todos os órfãos da Inglaterra, na época. E não era tanta gente naquele tempo. Mas ele foi chamado de apóstolo da fé. Ele não pedia um centavo para o sustento desses órfãos. Teve um período que tinha mais de 2.000 órfãos. Imagine, 2.000 crianças e adolescentes sendo alimentados todos os dias, roupa e todos os cuidados que dava. Não pedia para ninguém, nunca pedia, nunca pediu um centavo. E se alguém perguntasse para ele, preciso de alguma coisa, ele disse, Deus proverá. Era desse jeito. E fundou 117 escolas, por onde passaram mais de 120.000 alunos, mais de 10.000 órfãos passaram por ele. Inclusive, ele ajudava esses órfãos até a sair daquele nível social que eles estavam. Inclusive, houve acusação por parte da aristocracia da época, reclamações, porque ele estava promovendo esses órfãos para uma situação melhor. É ridículo isso, né? É um absurdo, mas ele fez isso. E cada órfão, quando saía empregado lá do orfanato e com uma Bíblia na mão. O segredo de tudo era, todo esse sucesso, né? Era oração e leitura da palavra. Ele gastava, por muitos anos, 3 horas por dia com a palavra e de joelhos. Leu mais de 200 vezes a Bíblia inteirinha. E metade dessas 200 de joelhos. Parece que até é historinha, né? Mas ele mesmo fala que nessas horas que ele passava com a palavra, ele disse, não tenho palavras para descrever o que eu recebi nesses tempos de comunhão e leitura aí da palavra e estar com Deus em cima da palavra. Então ele diz, para desfrutar da palavra devemos continuar a lê-la. E a maneira de obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos lemos a palavra, menos desejamos lê-la. Quanto menos oramos, menos desejamos orar. Uma outra frase importante dele, o conhecimento íntimo de Deus é possível se habitualmente pesquisarmos suas sagradas escrituras e traduzirmos o que encontramos em obediência. Agora, uma das frases, talvez que ele é mais conhecido, se você escrever lá no Google, vai aparecer. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Faço esta declaração solenemente, baseado na experiência de 54 anos. Isso ele falou quando tinha 70 e poucos anos. Ele faleceu com 92. Então, como eu falei antes, ele queria ser missionário. Aí não podia, tinha uns problemas de saúde, que depois parece que ele ficou bom. Aos 70 anos, 72, ele foi ser missionário. Dos 72 aos 92, ele passou a viajar pelo mundo, viajou 42 países, pregando, testemunhando,
e cumprindo, de certa forma, aquele sonho chamado que ele tinha de ser missionário. Então, eu só quis contar algumas coisas. Vale a pena, você pode procurar na internet mais coisas sobre este homem, como um exemplo, um encorajamento para a gente dar mais valor àquele momento de sentar ali com a palavra, né, e dizer: fala, Senhor, né, que teu servo ouve. Amém? Fala, Senhor, fala comigo hoje pelas Escrituras, porque deve ser uma oração muito simples assim, e eu preciso do Senhor. Sabe, irmãos, como eu disse no início, a gente sabe que tudo que nós precisamos está em Cristo, mas Deus usa principalmente a palavra para nos revelar essas coisas. E quando revela, então isso se torna vida dentro de nós. E aí o que vai acontecendo? A gente vai ficando mais parecido com Jesus. E é isso que Deus quer. É para isso que Ele quer que nós nos ocupemos muito, e muito, e muito com a palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui estão acompanhando a leitura, né? Mas se você não está acompanhando, pega a tabelinha ali, não precisa, se ficou difícil ler lá do início, pega agora, segue em frente, lá ano que vem você alcança aquela parte que não leu. Isso, está começando agora, é a Esdras, né? Então, é maravilhoso. Aliás, em Neemias, que é o seguinte, né? Que Esdras é pequenininho também, né? Oi? Isso, começou ontem, Esdras. Daí, essa semana mesmo, a gente já vai entrar em Neemias. Fala ali que quando eles voltaram do cativeiro, ficaram o dia inteiro ouvindo a leitura da palavra. E choravam, e algo tremendo aconteceu ali. Então, são coisas assim lindas que estão aí registradas na palavra para nos encorajar. Quando, então, nós temos essa revelação, Gabriel, pode, já estou terminando aqui, né? A gente tem a revelação da palavra, a gente encarnou a palavra, deixou que ela se tornasse, né? O que é essa encarnação, assim, esse comer da palavra, né? Assim como a gente come um bife, né? Uma picanha, sei lá o que, né? Ele se torna a gente, não é assim? Se uma comida que a gente come se rebela, ela não quer se tornar a gente, o que vai acontecer? Vai vomitar, não vai? Vai dar problema. Então a gente fisicamente é resultado daquilo que a gente come, tudo bem? Espiritualmente também. Aquilo do qual nos alimentamos na alma é aquilo que vai aparecer. E eu, meditando sobre isso, lembrei daquela passagem quando Jesus vai voltar, está bem perto, né? Então vai estar lá, né? As ovelhas, os cabritos, Mateus 25, né? E aí as ovelhas ele diz: vinde benditos do meu Pai, né? Porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você foi me visitar. E aí as ovelhas perguntam: mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? A gente não está lembrado. Eu estou usando um pouco a linguagem agora do Clésio aqui, né? A gente não está lembrado. Aí ele disse: toda vez que vocês fizeram para um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então, o que eu queria, por que eu lembrei desse texto? Irmãos, quando a gente está cheio da palavra, a gente está cheio de Jesus, a gente vai fazer as coisas que Ele faria e não vai nem perceber. Amém, irmãos? Naturalmente, não precisa ficar muito preocupado. Ai, será que eu fiz a obra de Deus? Não sei o que. Te enche da palavra. Ora em cima da palavra. Passa tempo com Jesus. Você vai fazer o que Ele fazia. Memorizar é muito bom também. A Bíblia, né? Eu lembro, eu já decorei vários aí. Está um pouquinho enferrujado agora, mas eu quero
retomar isso, é tão importante, isso nos ajuda, esse processo de ruminar e de que a palavra comece a se tornar real, viva. Ela é viva, a palavra de Deus, mas se tornar viva em nós, né? E para terminar mesmo, um dos trechos que eu mais gosto da Bíblia é o finalzinho do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que coisa maravilhosa! O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que deram as suas vidas para que nós tivéssemos a palavra hoje. Oh Deus, que privilégio. Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração para ver a grandeza da tua palavra, a preciosidade da tua palavra, que nós não sejamos como aquelas pessoas que passam lá naquele monumento e nem sabem o que é, que nós não sejamos pessoas que passam a vida sem conhecer a tua bendita palavra. Coloca em nós, Senhor, essa fome, essa sede, esse desejo por receber mais da tua palavra, por ruminar a tua palavra, comer essa palavra todos os dias, todo o tempo. Oh, que possamos nos encorajar mutuamente, Senhor, ajuda-nos. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco. Amém.